Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Estou aqui gravando nossa pregação, está indo para o meu canal do YouTube. Obrigado, irmãos e irmãs. Estão inscrevendo no nosso canal. Continua ajudando nós nessa caminhada, nessa jornada. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando. Em nome de Jesus, vai se inscrevendo, deixa like, comenta lá no nosso canal, ajuda nós a levar o nosso ministério para outros lugares através dos louvor que é colocado aí no canal, através das pregações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nós estamos pregando 2 Reis, capítulo 20. Hoje vamos falar da cura de Ezequias. Então vamos agora para a palavra de Deus que está em 2 Reis. Glória a Deus. Capítulo 20. Vamos orar ao Senhor Jesus, que Ele possa tomar a palavra dEle nessa noite. Senhor, que eu, a mulher, diminua. Que o Senhor cresça na minha vida, no meu ministério. Que o Senhor cresça, Pai, no dom da palavra. Não seja eu aqui falando de minha vida, do meu ego, do que eu vejo, meu Pai, do que eu reflito sobre este mundo, Pai. Oh, meu Deus, meu Pai, que esse altar, o Senhor, possa se agradar de nós, possa se agradar da tua casa. Venha sobre o altar da tua igreja, meu Pai. Venha sobre mim, sobre a vida da irmã. Venha, Senhor, sobre essas pregação que é pregada, onde elas entrar, na casa que elas entrar, no lar que elas entrar. Que o Senhor entra junto, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, unge tua palavra, Pai. Ensina nós, meu Deus, através da palavra. Toma esse microfone e venha nos ensinar. Venha, Senhor, com teu poder, com a tua glória, com a tua majestade. Também, Senhor Jesus, nós damos autoridade ao mundo nessa noite espiritual, aos demônios territoriais, aos legiões, principado, potestade, toda obra do inferno, para que dobra o joelho ao nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus e no sangue de Jesus nessa noite. Toda barreira contra a palavra, contra o evangelho é quebrado, meu Deus, para a tua glória, Senhor. Que enquanto eu prego, o Senhor trabalha, faz obras grandes na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e no sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode a irmã sentar nessa noite. 2 Reis, capítulo 20, vai falar de Ezequias. Vai dizer assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria te livrarei. A ti e esta cidade, ampararei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomara e pusera sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor.
de que o Senhor cumprirá a palavra que diz: adiantar-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não mais volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías chamou o Senhor, fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Glória a Deus, aleluia. Então vemos aqui quem foi Ezequias. Nós lemos aqui nas palavras aqui de 2 Reis que Ezequias foi um reformador, foi um grande homem de Deus, que tirou a idolatria de Jerusalém, que tirou os altos ali de Jerusalém. Foi um grande homem de Deus, que fez o bem para a cidade de Jerusalém, que fez o bem para a casa de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer, e por ele ser um homem de Deus, era um grande crente naqueles dias, se fosse nos dias de hoje. Mas a palavra fala que todos nós que estamos aqui na terra passamos por aflição, passamos por provas, dificuldade. E não era porque esse homem era um grande rei de Israel. Diz que nunca houve um rei igual Ezequias, que fez ali o bem para a casa de Deus. Mas chegou um momento na vida de Ezequias, um momento de morte, um momento difícil, que ele recebe uma sentença dura para a vida dele. E assim, irmão, irmã, também é na minha vida e na sua. Nós não podemos deixar o diabo trabalhar e pôr seta na nossa mente, dizendo: ah, porque você é crente, você não vai passar por isso. Ah, você é crente, crente não pode passar enfermidade, crente não pode ter guerra na casa, crente não pode passar deserto. Crente sofre, crente passa por enfermidade, crente passa por morte, crente passa por barreira, por luta. Porque Jesus disse lá em João, que aqui nesse mundo nós passamos por aflição. Então nós nunca devemos sair da presença do Senhor. Então a palavra diz que não é por causa das lutas e enfermidades que nós devemos deixar o Senhor. Então, por ele ser um grande rei, que foi um dos grandes reis ali de Jerusalém, ele adoeceu. E era uma doença de morte. E a Bíblia diz que Deus vai usar o profeta Isaías. No momento que ele está doente, com a doença de morte, ainda vem lá vem o profeta com mais uma palavra. Não era uma palavra de encorajamento, não. Era uma palavra de conserto. Então, Isaías vem e diz para Ezequias, no versículo 1. E veio a ele e diz: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, além dele estar doente, ele recebe a ordem que ele tem que deixar a casa dele em ordem. Porque muitas das vezes nós somos servos de Deus, e nós se preocupamos muitas vezes só com o ministério, com a igreja, mas o Senhor, Ele quer que a nossa casa esteja em ordem. Talvez Ezequias ali era um grande rei, mas a casa de Ezequias precisava de atenção. A casa de Ezequias precisava de ordem. E ali, porque logo depois que Ezequias morreu, veio o filho dele. E o filho de Ezequias fez tudo o contrário o que Ezequias fez. Ezequias tirou a idolatria, Ezequias honrou a casa de Deus, e o filho de Ezequias, que vai reinar no lugar dele, vai fazer tudo contrário. Então, ali, esses pouco tempo que ele vai passar aqui na terra, o Senhor queria que ele se voltasse para a casa dele, que ele colocasse ordem na casa dele. Que nós, como cristãos, nós temos que ter ordem dentro da nossa casa.
casa. A nossa casa, a casa de um homem e de uma mulher de Deus, não pode ser uma casa bagunçada. A casa de um homem ou mulher de Deus tem que ter respeito ali, tem que ter ensino, tem que ter princípios, tem que ter valor. E é isso que Deus queria que Ezequias fizesse, que ele colocasse ordem, porque ele cuidou da nação, era um chefe. Mas muitas das vezes nós vemos isso também nos dias de hoje, que às vezes a pessoa ele cuida bem do trabalho, ele cuida bem da igreja, mas a casa daquele homem, daquela mulher, os filhos ali faz o que quer, a filha faz o que quer, ali é bagunçado. Então Deus, ele não se agrada. Ele se agrada que os homens e as mulheres de Deus ponham ordem dentro de suas casas. E aí a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele não fica com raiva de Isaías por receber uma correção de conserto. E assim também nós temos que ser nos dias de hoje. Que muitas vezes nós recebemos correção do Senhor para nós consertar a nossa vida. E quantos crentes nos dias de hoje, quando recebe uma profecia de conserto, não vai embora daquela igreja, não toma raiva daquele pastor, daquela pastora, fica irado. Mas aqui é diferente esse homem. Quando ele ouviu aquilo, ele não zombou, ele não blasfemou. O versículo 2, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, e é isso que nós temos que fazer, quando nós estiver enfrentando uma enfermidade, quando nós estiver passando por algo que Deus quer que nós nos consertamos, aí que nós devemos dobrar nossas orações, seja uma crítica, seja um conserto, seja uma pedrada, uma perseguição, que eu e você, quanto mais pedra nos mandar, quanto mais prova nos mandar, quanto mais crítica, o que tiver acontecendo, nós venha ser igual a Ezequias, orar ao Senhor, clamar ao Senhor Jesus, não esmurecer, porque aqui ele estava doente, aqui ele recebeu uma profecia que ele ia morrer, mas ele não desanimou. Ele virou a cara para a parede e começou a falar com Deus. Que as provas dessa terra, que as lutas dessa terra não venham tirar o nosso alvo, que é Jesus. Nós devemos adorar a Deus na enfermidade, nós devemos adorar a Deus quando nós estamos recebendo crítica, pedrada, acusação. Nós devemos servir a Deus. Seja qual for a maneira e a forma que nós estiver passando a luta e a prova, nós devemos fazer isso que Ezequias fez. Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, versículo 3, Senhor, se é servido de lembrar-te que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo. Então aí é onde nós vemos que vale a pena servir a Deus de verdade, porque vai ter momento na minha e na tua vida que nós vamos olhar para trás e dizer, meu Deus, minha caminhada na terra foi uma caminhada que eu não tinha tempo para Deus. Lá na terra eu só pensava em mim, no meu umbigo. Meu Deus, eu não pensava no teu reino, na tua justiça. Só pensava em mim, não. Aqui foi bonito expressar de Ezequias. Ele disse, Senhor, lembra de mim, porque na terra eu te servi. Eu te servi com perfeição. Eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor. E chorou muitíssimo, por isso que vale a pena servir a Deus. Porque vai ter momento que nós vai ter que lembrar qual foi suas escolhas. O que você escolheu aqui na terra? Será que você tem escolhido servir a Deus, dar o teu coração para o Senhor? Como é que está sendo seu trajeto nessa terra? Será que você realmente está agradando de Deus nos seus dias? Aleluia! Como que está o teu coração? Porque vai chegar um dia diante de Jesus que você vai ter que lembrar quem é você neste mundo. Irmãos e irmãs, nós somos peregrinos aqui na terra. Irmãos e irmãs, nós somos passageiros nessa terra. Se tem uma coisa que nós deveríamos todo dia
querer fazer é a vontade de Deus, é ter um coração perfeito diante de Deus, não esconder de Deus nossos pecados, arrepender cada dia que nós amanhecer, não deixar com que as coisas materiais manchem a nossa alma, não deixar com que este mundo contamine a nossa carne, aleluia, porque vai chegar um dia na vida do adolescente, do jovem, do homem e da mulher, que ele vai ter que lembrar qual foi a escolha dele, aleluia, e será triste quando a gente lembrar das escolhas e não poder voltar atrás, será triste quando eu e você lembrar que nós escolhemos viver uma vida nessa terra, uma vida sem Deus, sem o reino de Deus, um coração que só almejava por comida, bebida, casamento e dar em casamento, mas aqui não, no momento da enfermidade de Ezequias, ele vai e fala para a enfermidade, ele fala, ó Deus, lembra, eu te servi com perfeição, oh glória a Deus. Que essa seja a nossa oração nos últimos momentos da nossa vida. Quando nós estivermos no vale da sombra da morte, quando não tiver mais jeito para nós, que nós venhamos lembrar e dizer, Deus, eu te escolhi aqui na terra. Deus, eu te escolhi, eu andei no teu caminho, faça a tua vontade na minha vida. Se o Senhor querer me curar, me cure. E se o Senhor também quiser me levar, me leve, porque eu fiz a tua vontade, eu escolhi o Senhor, eu andei na tua presença. Que essa seja a nossa oração aqui na terra, aleluia. Então, por isso nós devemos escolher Jesus, escolher Deus, para que na hora da morte, nos últimos momentos da nossa vida, nós possamos ser sinceros e contar com a ajuda de Deus. Versículo 4. E sucedeu, pois, que Isaías estava acabando de sair, ele tinha acabado de entregar aquela profecia. Mas Deus não saiu daquele quarto. Deus estava ali com Ezequias. Diante da sentença de morte, Deus estava com Ezequias. Diante daquela palavra de conserto, Deus estava com Ezequias. Isaías foi embora, o profeta fez o papel dele, entregou a profecia de conserto e foi embora. E assim, meu irmão, na sua vida, Deus sempre vai estar comigo, Deus sempre vai estar com os irmãos, com as irmãs. Muitas vezes o profeta vai sair da tua vida, os filhos, a família, o marido, os amigos, as amigas, mas Deus não. Deus não nos abandona. Deus não sai da nossa casa. Deus não sai do nosso quarto. E ali Isaías foi embora, mas Deus ficou e Deus ouviu. Quando ele fez essa oração, o Senhor lembrar dele, que ele era perfeito, que ele reformou Jerusalém, que ele abençoou aquela cidade, Deus ali lembrou, e Deus na mesma hora, Isaías já estava indo embora, mas o Senhor fez Isaías voltar. Versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta-te e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, vemos aí que Deus, ele nos ouve. Não é nossa fraqueza que impede Deus de nos ouvir. Não é nossa vulnerabilidade que impede Deus de nos ouvir. Por isso que nós não podemos parar de orar, de clamar, de buscar. Mesmo nos dias de fraqueza, se Ezequias não tivesse orado, buscado, ele ia morrer. Mas ele fez a parte dele. Ele orou, ele falou com o Senhor.
E que nós venhamos fazer nossa parte aqui na terra. Quando nós recebemos uma sentença, seja qual for ela, venhamos quebrar essa sentença no nome de Jesus. Porque o médico dá uma palavra, o advogado dá uma palavra, as pessoas te dão uma palavra, mas se você é um homem ou mulher de Deus, você tem fé de falar com Deus. Não vamos entregar os pontos. Não vamos parar de falar com o Senhor, porque Deus ele tem poder de mudar o cativeiro. Deus tem poder de entrar onde os médicos não entram. Deus tem poder de entrar onde os advogados, os juízes dessa terra. Deus ele tem todo o poder. Que eu e você venha crer na palavra de Deus, não prostrar para o diabo, não prostrar para as palavras dos homens, mesmo ele recebendo uma profecia de Isaías. Isaías não era um profeta qualquer não. Isaías era um profeta messiânico, mas ele foi e falou com Deus e Deus revogou aquela sentença. Deus revogou a morte da vida de Ezequias, meu irmão, minha irmã. Talvez nessa noite você está enfrentando um decreto, mas em nome de Jesus, que você venha falar para o teu decreto, que você venha falar com o dono da vida, que você não venha baixar sua cabeça para as lutas, para os problemas, para as barreiras, para as dificuldades, que você continue esperando a resposta de Deus, porque Deus ele nos ama diferente dos homens. Deus faz Isaías o profeta voltar e dizer que ele ouviu as lágrimas, e eis que eu te sararei. E ao terceiro dia ele ia subir à casa do Senhor. Porque Ezequias ele tinha amor à obra. Ezequias tinha amor à igreja. Porque é na igreja que nós crescemos, é na igreja que nós se fortalecemos, é na igreja que nós amadurecemos, é na igreja que nós recebemos o Espírito Santo, nós somos avivados. Então, ali ele ia voltar novamente para a casa do Senhor. E é isso que eu e você tem que fazer. Nós temos que buscar a resposta de Deus e nunca sair da casa do Senhor. Igreja não é um conto de fada. Igreja é um lugar onde Deus se manifesta. É o hospital dos milagres, é um lugar de gratidão. Quando nós recebemos uma bênção, nós temos que ir ali agradecer o Senhor pelaquela bênção, pelaquele livramento, pelas maravilhas do Senhor. Ele agora ele foi curado, então para onde ele vai correr? O primeiro lugar que ele corre é para a igreja, para a casa de Deus. Porque a casa de Deus é um lugar de milagre. A casa de Deus, no Salmo 122, está os tronos do juiz. E é dali que saem as maravilhas do Senhor. É dali que saem as bênçãos do Senhor. Versículo 7. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomara e pusera sobre a chaga, e ele sarou. Então ali Deus mostrou até que tipo de remédio tinha que ser feito para sarar aquela enfermidade que estava sobre a vida de Ezequias, o profeta de Deus. Deus formulou um remédio, que ali era uma pasta de figo, colocou sobre aquela enfermidade e aquela enfermidade ali desapareceu. Então Deus sabe qual é a forma que eu e você vai ser liberto. Ele sabe como que é, como que ele vai fazer para nos abençoar nessa terra. E Isaías, o profeta ali, estava sempre ali ajudando Ezequias. Eu e você tem sempre que andar com pessoas espirituais. É um ajudando o outro, e Deus usando um para abençoar o outro. Nós não devemos viver sozinhos, isolados. Nós temos que ter uma pessoa referência, uma pessoa de Deus, uma pessoa que Deus fala com ela, que Deus usa ela, um líder que está vivendo uma vida que agrada o Senhor. E Isaías era este homem, e tudo que Ezequias precisava, Deus usava Isaías
para ajudar. Então ele fez a parte dele, ele vai lá e faz aquela pasta de figo e ele coloca ela sobre aquela enfermidade e ele sarou. E assim também, irmão, vai ser na minha e na sua vida, através de você estar escolhendo caminhar com Deus. Escolha caminhar com Deus, independente de qual seja a prova que você está passando, qual seja a enfermidade que você está passando. Escolha andar com o Senhor. E ali, Deus, ele vai cuidar dos seus dias, vai cuidar de sua vida, como cuidou de Ezequias. Deu para ele 15 anos a mais, sarou ele, formulou o remédio, usou o profeta para abençoar, para mostrar qual era o remédio, para aquela chaga ser queimada ali, ser curada na vida de Ezequias. Então, da mesma forma, Deus não vai me deixar sozinha, Deus não vai deixar os irmãos e irmãs sozinhas. Através da comunhão, através do amor dos irmãos, das irmãs, através das boas amizades, o Senhor vai restaurando nossa saúde, vai colocando as pessoas certas na nossa vida na hora certa, porque Isaías foi uma pessoa certa na vida de Ezequias na hora certa. Ele foi profeta na morte ali para dar o recado de morte e foi profeta também para entregar o recado de cura. Assim Deus vai fazer comigo e com você. Nós vai ter pessoas certas para andar com nós na hora boa e na hora de tristeza, na hora de alegria, na hora de vitória, na hora das nossas dores, das nossas necessidades. Nós vemos que Isaías orou por Ezequias no capítulo 19, e ali um anjo matou 180.000 soldados sírios. Então eles eram unidos. Ali Ezequias não lançou pedra em Isaías, porque hoje em dia quando você anda com um irmão, uma irmã, que você passa uma profecia de conserto, misericórdia, a gente recebe pedrada, crítica daquela pessoa que muitas vezes começa a te julgar, te criticar, mas que eu e você venham aprender essa lição. Ezequias não criticou o ministério de Isaías. Ezequias, quando recebeu uma profecia de conserto, ele foi chorar e orar. E quando nós andar com alguém que é de Deus, que aquela pessoa seja usada para nos consertar, que nós não venha criticar, mas pedir misericórdia para Deus trabalhar na nossa vida. O versículo 9, e disse Isaías: isso será por sinal da parte do Senhor. O Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Perguntou para ele qual era o sinal que ele queria que Deus fizesse para ele saber que ele estava sendo curado. Adiantava a sombra ali do relógio 10 graus para frente ou para trás? Então Deus, ele faz isso, ele nos cura e ele ainda nos dá um sinal de que nós fomos curados. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele é fiel. Quando ele pega a nossa causa, ele faz. Quando ele pega a nossa guerra, ele vence aquela guerra. Quando ele pega a nossa enfermidade, ele cura aquela enfermidade. Então, irmão e irmã, vale a pena você colocar nas mãos de Deus essa luta, essa prova, porque quando Deus cura, ele cura e ainda dá um sinal para você, para mostrar que ele fez, que ele libertou, e ainda perguntou para Ezequias como que ele queria que fosse o sinal. Versículo 10. Então disse Ezequias: faz que a sombra decline 10 graus, não mais volte a sombra 10 graus atrás. Então aí, o versículo 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás. Então Deus deu um sinal que ele seria curado, que a sombra do relógio de Acaz voltaria 10 graus para trás. E Deus deu aquele sinal para mostrar para Ezequias que ele estava curado. E assim também é na sua vida. Na hora que chegar o seu milagre, a tua bênção,
aquilo que Deus prometeu para você, você ainda vai ver os sinais. Deus, Ele é fiel. Então nessa noite não vamos parar de orar, não vamos parar de crer nos nossos profetas. A Bíblia diz: crede nos profetas e prosperareis. E ali aconteceu tudo aquilo que o Senhor disse a Ezequias. E o relógio foi declinando no relógio de sol de Acais. Aquele sinal aconteceu. E assim também vai ser na minha e na sua vida. Quando Deus pegar meus problemas, minhas causas, suas causas, Deus vai colocar no lugar, Deus vai restaurar e fazer da maneira correta. Você ainda vai viver os sinais da glória de Deus. Então eu e você nessa noite não vamos desistir do nosso Deus aqui na terra. Ainda por mais que nós seja crente, nós sempre vai passar prova e luta. Não é por ser fiel que não vai sofrer. Porque tem muitos crentes que falam: eu estou na igreja passando prova. Eu estou na igreja com a porta fechada. Eu estou na igreja enfermo. Eu estou na igreja fazendo a obra. Deus, Ele permite as provas, mesmo você dentro da igreja. Deus permite enfermidade de morte, mesmo você dentro da igreja, para ver aonde está a tua fé. E se você tem fé, você não joga pedra em ninguém. Se você tem fé, você não desiste do ministério onde você congrega. Se você tem fé, você levanta a cabeça e cresce mais. Quando o crente tem fé, ele cresce diante das provas. Ele cresce diante das lutas. E ele cresce diante dos problemas. Então, meu irmão, não importa qual será a prova, vamos crescer. A Bíblia diz que quem tem fé remove as pedras. Ezequias removeu doença da vida dele. Ezequias, ele não criticou o profeta. Deus curou pela fé dele. E Deus ainda deu sinal para ele, do jeito que ele pediu. Se eu e você permanecer na casa do Senhor, se eu e você permanecer não falando mal do nosso ministério e nem do ministério de ninguém, que cada um viva seu ministério, que cada um creia no seu pastor, nós vamos ver os sinais que Deus tem para nós aqui na terra. E nós veio aqui nessa terra foi para isso, para ver a glória de Deus, para viver os sinais da glória de Deus, porque a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão atadas, elas estão estendidas. Então Ezequiel é um homem que nos ensina diante da dificuldade, da vulnerabilidade. Ele nos ensina que ele orou nos seus momentos de luta, que ele chorou, que ele derramou suas lágrimas para Deus. Que nessa noite eu e você venha ser um homem, uma mulher de intimidade com Deus diante da prova. Nós venha chorar para Deus, porque muitas vezes nós choramos para os homens e os homens não podem enxugar nossas lágrimas e fazer nada por nós. Muitas vezes nós choramos para as mulheres e as mulheres não podem enxugar e fazer nada. Mas quando o homem lança tua lágrima ao Senhor, alabraçu de comandar abre a fé, ai de raço e de cantar abre a fé. Quando nós depositamos nossas lágrimas para Deus, Deus se move. Deus inclina do seu trono e levanta ao nosso favor. Isaías já tinha saído, aleluia, daquele quarto, mas Deus não saiu. Então talvez nessa noite eu e você precisa chorar um pouco mais para o dono da vida, aleluia. Talvez eu e você nessa noite precisa inclinar mais para Deus, irmão, irmã. Talvez você está se humilhando para homem, talvez você está se humilhando para mulher. Rabadaga subicandarai, ai de raço e de canta. E o homem e a mulher muitas vezes não pode fazer nada pelas tuas lágrimas, aleluia. Mas as lágrimas de um homem de Deus ou mulher de Deus move a mão de Deus. Oh, aleluia. Então que nós venha ser um homem ou uma mulher que além de orar, chorar para Deus.
Ore, entra no teu quarto, fecha a porta e aprenda a chorar. Chore, chore pelo deserto que você está passando. Chore pelas humilhações que você está passando. Chore pelas pedradas, aleluia. Chore pelas críticas. Chore pelas pessoas que te julgam. Chore, meu irmão, chore. Chore para o teu Deus na presença dEle. Troca, em vez de você ficar chorando para os homens, se justificando, começa a chorar para o teu Deus, aleluia. Orabashure mandarabre assuri de comandácia. Aderrassuri me canta labre a ceia. E assim ele teve a vitória dele, aleluia. E a próxima pregação nós vamos pregar os versículos 12 até o versículo 21. Que também é uma lição que vai nos ensinar sobre o rei Ezequias. Que Deus abençoe os irmãos que me seguem lá no meu canal. Muito obrigado. Vamos inscrever nesse canal, irmão. Vamos ajudar nós, levar nosso ministério para outras casas, para outras famílias. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, cada vida que tem nos acompanhado, em nome de Jesus, nós vamos orar agora um pouco aqui da igreja, em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe cada pessoa que vai assistir nossas pregações, que seja uma pregação que venha te edificar, te fazer um homem melhor, uma mulher melhor, em nome de Jesus e no sangue de Jesus.